Paz do Senhor Jesus. Uma reflexão que eu escrevi aqui bem rápida para nós. 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Meu irmão, minha irmã, obreiro, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de frouxo. Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de medo. Pelo contrário, Paulo, escrevendo aos Coríntios e a Timóteo, ele diz que Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Ele não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de ousadia, de intrepidez. Confie em Deus, creia em Deus, e a vitória será nossa em nome de Jesus. Em breve, o Senhor fincará nas tuas mãos uma bandeira de vitória. Você glorificará o Senhor, o seu coração alegrará, seus olhos verão e sua boca o glorificará. E eu então escrevi aqui algo que eu achei interessante sobre o medo. O medo é mais do que um sentimento, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Geraram pânico, geraram medo, distribuíram medo. A mídia 24 horas bombardeando medo. Medo de sair, medo de viver, medo de sair para os sonhos da vida, medo de voltar à normalidade, medo de voltar ao normal. Enfim, o espírito do medo foi semeado e ainda está sendo semeado, que tem muitos deprimidos e oprimidos dentro dos quartos trancados, e que será uma consequência muito maior do que o próprio Covid na vida dessas pessoas. Sem contar os que já suicidou, os que já se enforcou, deu tiro na cabeça, pulou da ponte, acabaram o casamento, destruíram suas famílias, sem contar esse. O medo é um sentimento, é um espírito perturbador, silenciosamente. Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, de medo. Não. Deus nos deu espírito de poder, de coragem, de ousadia, de amor. Verdadeiramente, por Cristo, eu não estou disposto apenas a sofrer, mas a morrer, disse Paulo, e eu digo também na fé no Filho de Deus, meu Senhor Jesus Cristo. O medo nos paralisa, o medo nos aprisiona, o medo nos oprime, nos deprime. O medo altera a nossa compreensão das coisas, da realidade ao nosso redor, da realidade da vida. Os discípulos de Jesus, acuados pelo medo, viram-no andando sobre as ondas do mar da Galileia e gritaram, assustados, aterrados: é um fantasma? Quem está vindo aí? Quem está caminhando sobre as águas aí? É um fantasma? Jesus disse: não é um fantasma, sou eu, o Senhor. Sou eu, o Deus, o Jesus que está andando com vocês. Em vez de olharem para Jesus, que era a solução, eles olharam para o fantasma, para as ondas, para o agito. Em vez de olhar para aquele que tinha a solução do problema, eles viram-no como agravamento da situação e do problema. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai sucumbir nas ondas desse mundo, nas ondas dessa vida. Se você tirar os olhos de Jesus, o agito desse mundo, o agito das águas desse mundo, fará você ser destruído, sucumbido.
O medo embaçou-lhes a visão e entorpeceu-lhes a alma. O medo fez com que eles não reconhecessem que era o Senhor Jesus a solução do problema e não o agravamento do problema. Essa é a verdade. Jesus contou a parábola dos talentos e disse que o homem que recebeu apenas um talento, com medo de fracassar, enterrou e foi desqualificado pelo seu senhor. A parábola do talento, um ganhou 5, outro ganhou 3, outro ganhou 1. Os outros que ganhou 5, ganhou 3, trabalhou, guerreou, pelejou e granjeou mais. O que ganhou 1 ficou com medo, foi tomado pelo espírito do medo. O medo apoderou dele. E ele foi lá e enterrou, com medo do seu senhor. Eu sabia que o senhor era bravo, que ceifa onde não planta, então eu fiquei com medo, fui lá e plantei. E pagou caro por aquele medo. Porque na parábola o Senhor diz, servo mau e infiel, joga ele nas trevas exteriores. Irmão, irmã, amigo, companheiro, não permita que o medo do fracasso transforme você em uma pessoa fracassada. Não permita que o medo de sonhar bloqueie você de sonhar, impeça você de sonhar. Não permita que o medo de crescer, de conquistar, impeça você de crescer e conquistar. Não permita que o medo o impeça de casar. Não permita que o medo o impeça de formar, fazer uma faculdade, de ser um pastor, de ser um ganhador de alma, de ser um grande pregador do evangelho, grande no sentido de conquistar e ganhar muitas almas e fazer muitas coisas para Deus. Não permita. O fracasso é uma circunstância, nunca uma característica pessoal. Thomas Edison, ele fez cerca de 2.000 experiências antes de inventar a lâmpada elétrica. Ele fez cerca de 2.000 experiências antes de inventar a lâmpada elétrica. Ou seja, em mais ou menos 2.000 vezes deu errado, não se acertou, não tinha a física certa, a química certa, não tinha os números certos, os cálculos certos, mas ele não foi tomado pelo medo, não parou, não desanimou, até que um dia ele conseguiu acertar a fórmula certa e foi o inventor da lâmpada elétrica, da energia. Alguém certa feita lhe perguntou se não se sentia frustrado depois de tantas experiências. Thomas Edison respondeu: não, eu inventei a lâmpada elétrica e esta foi uma vitória que demandou 2.000 passos, 2.000 experiências. O fracasso só é fracasso quando você não aprende com ele. O fracasso precisa ser seu pedagogo. Nós precisamos aprender com os fracassos dos outros e com os nossos próprios fracassos também. E não o seu coveiro. O seu fracasso tem que ser o seu pedagógico, tem que ser pedagógico. E não o nosso coveiro. Não nos entupir, nos enterrou. Não é porque você teve uma frustração com um namorado, 2 namorados, 3 namorados, que você não vai namorar mais, que você não vai casar. Não é porque você teve uma frustração na faculdade que você vai trancar, vai desistir e não vai fazer mais faculdade. Não é porque você teve algumas decepções como obreiro que você vai jogar a toalha e não vai querer mais ser um presbítero, um evangelista, um pastor. Levanta, sacode e corra atrás dos seus sonhos. O fracasso só é fracasso quando você não aprende com ele. O fracasso não dura para sempre. Que quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, versículo 25. Não tenha medo. A seu favor, do seu lado, está o Deus Todo-Poderoso. Ao seu favor está a palavra de Deus. Ao seu favor está o Espírito Santo. Ao seu favor está o céu. Não tenha medo, mas que o Espírito de Deus, de ousadia, de coragem, de intrepidez,
que o Espírito do Senhor de confiança em Deus, de gozo, de graça, de saber que Deus controla, preserva, abençoa e cuida da sua vida, apodera de você. Não tenha medo, não deixe o medo te dominar, mas que o Espírito do Senhor apodere de ti e você saia, depois dessa palavra, mais vivo do que nunca para a vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.